O Brasil e o mundo ainda enfrentam os reflexos da ascensão da extrema-direita aos espaços de poder. Na economia, o Brasil continua prisioneiro do baixo crescimento e profundas desigualdades. E no plano internacional, os retrocessos na gestão ambiental e na promoção dos direitos humanos isolaram o país e prejudicaram nossa credibilidade. Mas a presença de reconhecidas lideranças ambientais e indígenas na composição do novo governo e a presença de Lula com seu prestígio internacional mostram a intenção do país e a possibilidade de reconstruir seu papel no mundo. Em um mundo marcado por uma geopolítica definida pela rivalidade entre americanos e chineses e pelos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Mas é preciso ação mais do que simplesmente discurso. O Entrevista Brasil, Tempo Presente, se debruça agora sobre esse novo momento das relações do Brasil com a comunidade global. Olá, eu sou Sérgio Abranches, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu hoje vou conversar com Paulo Velasco. Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais. Nós vamos conversar sobre a política externa do Brasil nesse novo momento. Paulo, obrigado por você estar aqui, muito prazer falar com você. Prazer, Sérgio, conversar contigo. Eu acho que a gente podia começar com o grande problema que o Brasil enfrentou durante o governo Bolsonaro, que foi o Brasil nunca foi uma potência militar e jamais será uma potência militar. Então, na geopolítica, ele só pode ser uma dessas potências que usam soft power, né? O poder de influência, de prestígio e de capacidade diplomática. Nós tínhamos dois ativos fundamentais, na minha visão, você pode concordar ou discordar e completar, que eram a diplomacia profissional de alta qualidade, uma das melhores do mundo, né? E a Amazônia como um ativo climático, e a nossa biodiversidade em geral como um ativo climático nessa nova etapa das mudanças globais, né? E o Bolsonaro atacou esses dois ativos, né? Com o aumento do desmatamento, o encorajamento dos garimpeiros, e levou a diplomacia ao ridículo com a chancelaria do Ernesto Araújo. Você acha que o Lula tem muita influência? Você acha que essa influência do Lula leva a uma recuperação rápida desse soft power e o reposicionamento do Brasil na geopolítica? Sérgio, nunca é rápido, na verdade, né? O país demora muito tempo para alcançar um status de maior credibilidade, legitimidade internacional, né? A gente parte da premissa de que o Brasil, exatamente porque você colocou, é um país que não tem excedentes de poder, né? Por conta disso, ele tem que afirmar uma legitimidade internacional e tem que conferir coerência às suas ações, né? E exatamente isso que se perdeu ao longo do governo Bolsonaro. E a recuperação disso tudo não é da noite para o dia, né? O país tem que investir recursos, esforços, né, que não são nada triviais, para tentar voltar a ocupar um papel de maior proeminência, né? Isso passa, claro, não só pela retórica, né? A retórica já melhorou muito, evidentemente, mas passa por ações concretas e contundentes que demonstrem uma convergência, sobretudo, eu diria, com os regimes internacionais, né? O regime de direitos humanos, e aí temos a questão indígena, por exemplo, com uma questão muito sensível sempre, o regime ambiental internacional, né, que é o grande tema, porque toca diretamente ao Brasil pela questão amazônica, evidentemente, né? Por outro lado, hoje, diferentemente da primeira gestão do Lula, ele tem a ajuda de algumas lideranças que foram proeminentes, por exemplo, indígenas que têm hoje projeção internacional, são, né, convidados para reuniões da ONU e multilaterais em geral, e até para bilaterais, né? E um ambientalismo que foi se fortalecendo, tem algumas instituições hoje que já não deviam ser chamadas de ONGs, né? São, na verdade, instituições de pesquisa séria que têm também uma projeção internacional. Isso também ajuda, né? Porque é uma comunidade que tem muita circulação internacional. Sem dúvida, né? Acho que o Brasil tem que apostar muito na lógica de uma diplomacia que seja mais pública, né? Uma política externa entendida como uma política pública, né? E aí é importante, claro, trazer outros atores, né? Ou seja, evitar, né, aquele encastelamento, né, da diplomacia a partir do Itamaraty apenas, né? O Itamaraty tem que aprender a dialogar, né, com atores sociais, por exemplo, né? No plano do meio ambiente, no plano dos direitos humanos, isso é fundamental, né? Então o Brasil conseguindo caminhar em direção a uma diplomacia mais pública, uma política externa entendida como política pública mesmo, isso reforçará a própria legitimidade das iniciativas e ações que venham a ser promovidas pela nossa política externa. A gente teve, além dessa nova projeção do Lula, a gente teve dois momentos em que o Lula, na minha visão, derrapou nessa busca do reposicionamento do Brasil na geopolítica, na nova geopolítica, né? A primeira foi na recepção calorosa demais ao Maduro, que teve muita repercussão negativa, né?
e na questão da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos começar pela América do Sul, que é o nosso terreno, né, o nosso território. Como é que você analisa não só essa questão do Maduro, mas também a ideia, o projeto do Lula de uma maior unificação regional, né, que pode ter alguns problemas, por exemplo, em relação à moeda comum, que exige uma política monetária comum, portanto, um certo equilíbrio econômico, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a região é um espaço necessário para o Brasil, né? O Brasil já, pelo menos desde os anos 80, né, entende o espaço regional latino-americano ou sul-americano, né, como um espaço no qual ele tem que apostar suas fichas, inclusive para ganhar, né, envergadura internacional também. Então, acho que o Lula está correto, né, em resgatar um compromisso com a integração regional sul-americana, latino-americana, buscar reassumir um papel de maior proeminência do Brasil, né, liderança, né, protagonismo do Brasil na região. Né, vimos um Brasil muito acanhado no espaço sul-americano na última década, né, já no final do governo Dilma, né, depois com o Temer, Bolsonaro, um Brasil que não exercia suas responsabilidades na região, né, por exemplo, em relação à crise venezuelana, né, no processo de paz na Colômbia, né, com as Farc, o Brasil também foi muito coadjuvante. Então é importante reassumirmos um papel de maior destaque na região, né, reforçar, né, as dimensões institucionais que podem existir, né, o Mercosul por um lado, talvez resgatar a União de Nações Sul-Americanas, né, que estava completamente de lado, né, praticamente, né, desmontada. Então, acho que o Lula acerta muito nisso. Evidentemente que sempre haverá desencontros, né, nunca haverá um pensamento único na região, né, há diferenças ideológicas, partidárias, isso é natural, né, é do jogo, mas o Brasil tem que investir no reforço da integração, né, o que não significa que seja algo simples, né. Então, esse projeto, por exemplo, seja de uma integração monetária, uma moeda única, isso é quase que utópico, né. Vale lembrar que o Mercosul nunca conseguiu se afirmar como um mercado comum propriamente, né, apesar do significado da sigla, né? O Mercosul não passa da condição de união aduaneira e mesmo assim imperfeita, né? Então, temos que investir muitos esforços, né, e parece quase que inviável a esta altura, né, conseguirmos chegar a isso, né. O Mercosul não tem qualquer supranacionalidade, né, e para sermos um mercado comum ou termos uma moeda única, teríamos que entrar na seara da supranacionalidade, que é algo que o Brasil não gosta muito, né, porque somos muito ciosos da proteção da soberania sempre, né. Com relação, né, ao afago exagerado ao Maduro, né, eu acho que aí claramente o Lula exagerou e errou na dose. Né. É importante o Brasil retomar relações com a Venezuela, claro que sim, né, temos que ter relações com todos, né, mas sem exageros, sem excessos, né. O Brasil, claro, tem que reconhecer que há um problema de fundo na Venezuela, né, há violações amplas de direitos humanos no país, né, o regime do Maduro se afastou ainda mais profundamente do que o Chávez das franquias democráticas, né, e pratica, né, toda sorte de abusos, né, há prisões políticas arbitrárias na Venezuela e não podemos atribuir, como Lula fez isso, apenas a uma narrativa construída pelos adversários, né. Então isso pega mal, inclusive, junto aos demais vizinhos, né, até mesmo vizinhos governados pela esquerda, seja, né, como é o caso do Chile, de Gabriel Boric, que fez questão de se manifestar criticando a fala do presidente brasileiro. Isso é importante, né, Paulo, porque o Brasil tem interesses a região tem interesses comuns, tem desafios comuns e tem problemas que vão interferir nessas relações, né? Nós não podemos ficar de costas para a América do Sul. Exatamente. Né? Historicamente já fizemos muito isso, né? Isso, e fomos criticados pelos vizinhos por olharmos mais para a Europa e os Estados Unidos do que para o entorno regional, né? Então, claro que temos que olhar para a região, né? Há, como você disse, né, desafios que são comuns, interesses compartilhados, né, em várias esferas e agendas, né? No âmbito social, no âmbito econômico, né? O desafio do desenvolvimento, né, é comum a todos nós, né? E se caminhar juntos de mãos dadas, né, ainda que não seja, né, claro, com um pensamento único, né, porque a pluralidade de ideias ela é saudável para a região também, claro, né? E vamos cotejar visões distintas, né, para tentar caminhar de maneira mais convergente, né, e coordenada, né? E aí a gente passa para o outro plano, né? Na questão da invasão da Ucrânia. Ali, a minha impressão é que a gente tem ali um jogo daqueles de modelagem, né? Quer dizer, se a OTAN não avança, a Rússia vai fazer uma porção de títeres fez em Belarus, e se a OTAN avança, a Rússia tem como pretexto invadir aqui onde ela ainda não foi, né? Ali é uma questão geopolítica muito tensa, né? Enfim, é difícil, claramente, o Brasil escolher um caminho acertado, né? Não é fácil encontrar solução para essa equação, definitivamente, né? A tradição diplomática brasileira, Sérgio, né? O histórico, o arcabouço diplomático do Brasil, né? Aponta geralmente para uma lógica de prudência, de cautela, né? Não assumir posições
exassodadas, precipitadas, né? E, via de regra, o Brasil opta por uma posição de equidistância, de equilíbrio, né? Alguns chamam de neutralidade, né? Então, vemos isso, por exemplo, na questão Israel-Palestina, né? Vale lembrar que o Brasil tem embaixada em Seul, em Pyongyang, né? É raro ter um país com embaixada nas duas capitais das duas Coreias, e o Brasil consegue isso, né? Exatamente porque ele não toma partido, digamos assim, né? Na questão da guerra, especificamente, da invasão da Ucrânia, né, a diplomacia brasileira, ainda no governo Bolsonaro, isso foi reiterado pelo governo Lula, criticou a invasão, né? Então, oficialmente, participamos de votações na ONU condenando a invasão, porque ela atenta, obviamente, contra o direito internacional, claro, né? Mas, a partir daí, buscamos uma posição de equilíbrio, que não é simples, né? Então, equilibrar-se ali entre Kiev e Moscou, por exemplo, condenar sanções à Rússia, o Brasil tem feito isso, né? O Brasil entende que o isolamento da Rússia não ajuda na busca pela paz, né? E a paz só vai ser alcançada com esse equilíbrio, né, entre os dois estados que estão em guerra, né? Mas, claro, somos muito cobrados pelo Ocidente, né, por conta disso, né, porque vai na contramão das ações ocidentais e parceiros tradicionais na Europa, né, ou dos Estados Unidos. Então, esse equilíbrio para o Brasil ele é muito difícil a essa altura, né? O Brasil entende que tem que se equilibrar entre um mundo pós-ocidental, seja, né, China, Rússia, etc., né, Índia, África do Sul, Indonésia, né, e os tradicionais parceiros ocidentais, né? E o equilíbrio nunca é trivial. Mas a melhor oportunidade para ele é o protagonismo na questão ambiental e climática, porque aí sim a gente tem muito ativo. Aí nós somos uma potência, né? Indiscutível. Se tem uma agenda onde o Brasil tem excedentes de poder, né, é na agenda ambiental, né? O Brasil consegue, tem lugar de fala, né? O Brasil senta à cabeceira da mesa em qualquer discussão ambiental, né? Como vimos esses dias, inclusive, o Lula ali na França, né, falando com protagonismo, né, na busca por uma nova arquitetura financeira global, né, que aponte para esforços maiores em favor do meio ambiente. Aí sim, né? Mas Lula quer aparecer em todas as agendas, isso é próprio dele, claro, né? E é difícil, né? Eu não sei se o Brasil tem cacife diplomático, mesmo em termos de diplomacia presidencial, né, para ocupar tantos espaços em tantas frentes ao mesmo tempo, né? Isso acaba levando muitas vezes a problemas, né, em algumas das posições assumidas. E alguns hotspots são muito complicados para lidar, como essa geopolítica ali da Rússia com a Europa e Estados Unidos, né, com a OTAN, na verdade. Paulo, vamos falar um pouquinho do futuro, né? A gente tem hoje muita gente falando que nós estamos voltando a uma situação parecida com a da Guerra Fria, China e Estados Unidos. Eu tenho dúvidas de entender assim o mundo, mas também não sou um especialista em relações internacionais. Mas a minha visão é de que, na verdade, isso aí está longe de estar estabilizado, né? Quer dizer, nós estamos com uma geopolítica muito fluida, porque o mundo está muito fluido, com muitas mudanças tecnológicas, né? E isso vai mudar a correlação de forças, abre novas fronteiras de poder, de, né, uso de tecnologia, etc. Como é que você vê o panorama de hoje para frente? Eu também não quero simplificar a realidade internacional numa lógica bipolar, né, como era durante o período de Guerra Fria, né? Eu acho que é um mundo muito mais complexo, né? Eu acho que há mais polos em jogo do que simplesmente dois, né, Estados Unidos e China, né? É impossível descartar o peso de uma Europa, é impossível descartar o peso de uma Índia, por exemplo, né? Então, acho que é uma simplificação complicada, né, para entendermos a dinâmica da geopolítica internacional no contexto contemporâneo, mas o que me parece muito evidente é que estamos testemunhando uma transição sistêmica, né? É uma transição sistêmica onde em várias frentes, não só na dimensão militar, ou na dimensão econômica, mas na dimensão da pesquisa, do desenvolvimento, da tecnologia, né? Então, se a gente analisa algumas variáveis concretas, Sérgio, como, por exemplo, o número de patentes registradas por ano, né? Artigos científicos escritos em revistas, né, de grande impacto, né? Vemos, né, o avanço de atores como a China, como a Índia, né? Isso é uma mudança nas relações de poder, né, do ponto de vista global, para muito além da dimensão militar, para muito além da dimensão estritamente econômica, né? E isso é um processo que não tem reversão, né? Eu acho que vamos caminhar cada vez mais, né, nesse sentido, em um mundo que será mais pós-ocidental, né, com esses players, né, ocupando definitivamente um lugar à mesa, e caberá às potências tradicionais, né, se habituarem a isso. Né, caberá à Europa, aos Estados Unidos reconhecerem, né, que vão ter que dividir o espaço e a mesa com outros atores, né, que não os habituais, não os de sempre. Né? E o Brasil tem que, né, continuar nessa linha, né, dialogando com ambos os lados. Né? Eu acho que não é prudente para o Brasil escolher um lado, repito. Gente, infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi uma boa conversa, um assunto muito importante de um mundo em fluxo, em mudança constante. Né? Se você gostou desse episódio, quer rever ou quer ver qualquer outro episódio da série, eles estão no Globoplay. Até mais. Paulo, obrigado. Um prazer, Sérgio.